7 de junho, estamos a dar início às florações, este ano bastante heterogéneas. Uma das formas de verificar se as searas estão homogéneas, se as coisas correram bem até à data da floração, é os milhos iniciarem a floração todos no mesmo dia, um dia, 2 dias de diferença. E aqui o que se vê é algumas plantas que estão a dar início à floração e outras ainda um pouco atrasadas. Isto é sinal de alguma heterogeneidade. Nós só consideramos que a floração está no seu máximo quando 50% destas sedas estão visíveis. E neste caso o que se vê ainda são algumas plantas que se adiantaram, mas na maioria delas ainda não se vê as sedas. E portanto, na prática ainda não podemos considerar que se deu o início da floração neste campo. Estamos no dia 7 de junho, como estava previsto bastante cedo para o que é habitual. Isto é, em princípio fisiológico, é muito importante, muito mais cedo a floração melhor. E vamos vendo aqui algumas variações. Este milho está em plena floração, já com os machos a produzirem pólen e a fazer-se aqui a fecundação desta maçaroca. Também se vê que quando há uma falha de milho, tendencialmente vamos desenvolver 2 maçarocas, que é o caso nesta planta. Tem a ver com a elasticidade que as próprias plantas fazem, detectam que há uma planta que faltou, no caso, e temos aqui neste caso, num dos lados, uma planta, uma maçaroca, e deste lado logo 2 maçarocas, que muitas vezes conseguem florir. Outra heterogeneidade que estamos a ver aqui é que a planta, umas mais altas, outras mais baixas, ou seja, a inserção da planta não está também homogénea. Temos aqui esta com cerca de 1,60 m e esta talvez com 1,80 m de altura. Temos 20 cm de diferença entre 2 plantas seguidas, sinal também que alguma coisa não correu bem. Portanto, alguma variação, zonas mais homogéneas, outras zonas que se nota que perderam plantas, e compreende-se aqui estes calores que houve no princípio da primavera. Esta seara foram criadas com muito calor, para o que é habitual, e, portanto estas heterogeneidades também se aumentam muito quando temos uma primavera mais amena e que as plantas não têm esta velocidade de crescimento. Nós estamos talvez no ano com florações mais cedo. Penso que 7 de junho, 9 de junho terá sido talvez dos anos mais cedo, mesmo dentro das sementeiras de 20, 22 de março. Portanto, houve uma aceleração muito grande. Agora, nestes últimos dias, já um tempo mais normal, tem alguma chuva, temos um bocadinho mais fresco, alternado com dias muito quentes, com muita umidade. Portanto, temos aqui uma situação que provocou alguma heterogeneidade. Mas, em termos das plantas e do potencial, penso que está ainda razoável dentro desta heterogeneidade. Temos bastante área foliar, plantas bastante altas. Normalmente, estas primeiras florações não dão milhos muito altos, mas este ano, como houve este calor todo no princípio, as plantas também continuaram a crescer. Infestantes, temos ainda aqui as oxálias, que no fundo são, como a gente chama, ervas de inverno. Teve a ver com alguma umidade que no princípio que ainda faz com o frio, pode haver ali uma manutenção das plantas de inverno. Elas não têm concorrência com o milho. E temos boa coloração. As carências neste caso não estão ainda visíveis, como é importante. A maioria das plantas estão com boa tonalidade. Há alguma quebra de plantas, perdem-se plantas muitas por insetos, por má germinação, e chegamos à floração já com muito menos plantas daquelas que colocamos. Temos as contagens também para ver o nível de falhas, mas desde
tenhamos a área foliar bem a ocupar o espaço, normalmente não vamos ter muitas quebras, devido à tal elasticidade que nós vemos. Ainda vemos aqui algumas joaninhas, sinal que também não houve necessidade de fazer muitos tratamentos. Neste caso não houve tratamentos mesmo, porque não houve insetos na fase inicial e, portanto, condições boas também para mantermos aqui presença de predadores. Agora para os afídeos, estas joaninhas comem bastantes afídeos, que é uma dos problemas que pode aparecer agora na fase final do ciclo. O potencial penso que está bastante bom. Nunca será uma seara de potencial máximo, mas tudo vai depender agora muito da polinização. Este tempo fresco se anuncia agora para os próximos dias, com alguma chuva, também pode ajudar a não haver aqui nenhum golpe de calor que vá perder parte da polinização. Essa é uma das grandes vantagens de semear cedo. A probabilidade de termos ondas de calor no princípio de junho é muito mais baixa do que em julho e, portanto, esta tem sido sempre a nossa opção, arriscar sempre nas sementeiras mais cedo para conseguir, para já, antes do solstício, portanto antes do fim de junho, do dia 21 de junho, que é o dia mais comprido. E as plantas a partir daí começam, sendo plantas tropicais habituadas a dias iguais às noites, têm dificuldade depois em perceber quando os dias começam a decrescer, tendem a crescer muito e a não produzir tão bem como estas semeadas mais cedo. Também temos a vantagem da poupança de água, porque este ciclo vai acabar muito mais cedo e alguma chuva de primavera é aproveitada muito mais do que quando se semeia muito mais tarde. Vamos aguardar agora os próximos dias para ver como é que a floração se deu e qual é o limite da heterogeneidade, porque ao vermos agora já muitas plantas em floração, vimos que há muitas que ainda estão muito atrasadas. Vamos ver quantos dias de diferença entre as primeiras florações e as últimas florações. E aí podemos tomar depois ter aqui alguma ideia de como é que tem sido o sucesso desta polinização.